Você está vendo essa chuva? A gente poderia se unir agora e mandá-la parar. Mas eu não quero que ela pare, não. Eu quero que ela caia mesmo. Sabe por quê? Porque essa chuva representa o Espírito Santo. Receba o Espírito de Deus aí agora. Um final de semana que ficou registrado na história de cristãos de todo o mundo. A Sexta-feira Santa foi marcada pelo evento A Família ao Pé da Cruz, em todas as capitais brasileiras e em 137 países. Só no Brasil, o momento reuniu mais de 2 milhões de pessoas. Em Florianópolis, Santa Catarina, muitas famílias estiveram presentes na Catedral da Fé. Viemos aqui já se preparando durante essa Semana Santa para glorificar o nome de Senhor Jesus. Sabemos que hoje sairemos daqui glorificado, né? Através do nome dele. Não é simplesmente uma cruz vazia, né? Onde representa ali o maior sacrifício. E eu creio que ali ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores. E não tem dúvida que hoje será um dia inesquecível para todos nós. E a expectativa hoje é pelo convite dela, né? Então é da família, adorar a Deus também, né? Semana toda me preparando, semana toda com propósito, daí eu fiz o convite para ele, né? Tendo, né, a certeza dele estar junto hoje, né? Nós estamos na expectativa hoje de ser uma grande reunião com bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Nos preparamos a semana inteira para poder chegar aqui com eles e apresentar ao Senhor toda a nossa família, tanto os que estão aqui quanto os que estão distante, para apresentar na cruz, aos pés da cruz. Seguindo aquilo que vem do altar, né, o que o bispo tem passado para a gente, que a gente tem que ser o intercessor da nossa família. E assim nós temos sido e temos buscado botar a nossa família nos pés da cruz. A Semana Santa representa todo o sacrifício de Cristo, né? O sacrifício que ele fez por amor de nós, para levar sobre si todos os nossos pecados, as angústias, todo o mal que nós carregamos, ele levou na cruz por nós. Então a gente sempre prioriza botar Deus em primeiro lugar e lembrar que o preço é o que a gente hoje precisa viver para ter uma vida de qualidade, uma vida próspera, uma vida abençoada com Jesus, porque o que ele levou foi as nossas enfermidades, as nossas dores, nossos pecados foram perdoados através dele. Então isso que a gente quer para a nossa família e também passar isso para outras famílias. A Sexta-feira da Paixão trouxe a oportunidade de fortalecer a fé e renovar a esperança. E que essa pessoa, meu Pai, possa sair daqui com pleno entendimento do que significou o teu sacrifício na cruz. E que ela venha tomar a decisão, meu Deus, de fazer aquilo que só ela pode fazer, que é entregar sua vida ao único que pode salvá-la, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem participou do clamor pela família recebeu a cura, a libertação, o perdão e a vida nova que só o Espírito Santo pode conceder. Eu cheguei aqui bem chateado, um pouquinho de peso na alma, pelas lutas que eu estou passando, mas graças a Deus eu consegui entender o que o bispo falou, colocar no meu coração e colocar a certeza que o que eu estou passando, Jesus já carregou com ele e que a vitória com certeza vai ser certa. Eu cheguei também na igreja numa sexta-feira como essa e fui liberta de todos os problemas que eu tive, né? Que eu tive depressão, angústia, tudo quanto é tipo de problema de saúde também eu tive e hoje eu estou liberta, graças a Deus. Foi uma reunião maravilhosa, onde Deus fala conosco,
aonde Deus habita sobre nós. Para mim também estou sendo renovado, uma reunião muito maravilhosa e eu e minha família serviremos a casa do Senhor. O meu antes era tristeza pelo meu filho, né, que ele se envolveu com a droga. E muita oração, consegui, graças a Deus, com Deus, primeiramente Deus, a ele chegar até a casa de Deus, né? E eu estou muito feliz por isso, que ele se batizou, né? Se entregou a vida dele verdadeiramente para Deus e está aqui na caminhada. Foi uma situação muito difícil para mim chegar onde hoje em dia estou. Então, para mim, agradecer ela, a Deus, a minha esposa que lutou muito por mim, porque cheguei numa situação muito difícil e hoje em dia estou com a minha vida renovada. Porque afora não tem nada aqui a buscar se não for Deus. Então, para mim estar hoje em dia, agradeço a Deus e a minha família por não ter me abandonado para me chegar onde que eu estou. Já o sábado de Aleluia aconteceu no Jejum dos Impossíveis. Um dia para reflexão e busca por paz, ao lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. E finalmente o domingo chegou, o domingo da ressurreição. Jesus venceu a morte e mostrou ao mundo todo que aquele que nele crê se manterá vivo com ele. Vem, Espírito Santo, sobre essa pessoa que te deseja mais que tudo nessa vida, mais que o alimento que sacia a sua fome, mais que a água que sacia a sua sede, mais que o milagre que ela necessita na família, que ela necessita no seu casamento, que ela necessita na sua vida financeira. Vem sobre essa pessoa que te deseja, meu Pai, mais que tudo, porque esta é a tua vontade, morar, habitar dentro de cada um de nós. Se você quer entregar sua alma a Jesus, deseja a salvação e quer viver conforme a palavra dele, então está na hora de agir. Não espere mais e viva uma nova vida. Venha neste próximo domingo se abastecer da força que só o Altíssimo pode te dar. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Olá, você está acompanhando o seu programa Problemas e Soluções e um pouco do muito que aconteceu nesse final de semana tão abençoado que tivemos, os final de semana da Sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia e o domingo da Ressurreição. E a partir do domingo da Ressurreição, começou então a jornada dos 50 dias rumo ao Pentecostes. Nós estamos vivendo esses dias porque esses 3 eventos são os eventos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. A crucificação do Senhor Jesus, a sua ressurreição no domingo, a vitória sobre a morte e o derramamento do seu Santo Espírito. Quando isso acontece na vida da pessoa, ela recebe o Espírito de Deus, então ela se torna uma nova criatura. Aí os medos, a angústia, a aflição, o vazio, a depressão, tudo isso acaba, porque você passa a ter o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo vivendo em você. Aí você passa a viver a vida com abundância prometida na palavra de Deus. Mas talvez você esteja aí do outro lado enfrentando um momento muito difícil, um momento de tristeza, de choro, de angústia, de apreensão, de preocupação, e você diz assim: eu não sei o que fazer. Então, pegue agora o teu telefone, entre em contato com a nossa central de atendimentos através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Se você quiser ligar agora, você pode ligar para o 3216 6162, 3216 6162 e conversar com um de nossos atendentes, ou então através do serviço Pastor Online.
Pastor Pablo, não são poucas as pessoas que têm entrado em contato conosco e todas elas são ouvidas e recebem a devida orientação. É verdade, bispo, estamos aqui prontos para poder ajudar você que neste momento sofre com qualquer tipo de problemas. Temos aqui alguns nomes registrados. A Mônica escreve: bispo, tenho 2 familiares que virou a cabeça, peço ajuda em oração. Tem também a Maria de Lourdes, ela se encontra com problemas de saúde e ela crê que Deus pode curar ela. E também o João Carlos pede para incluir o nome da esposa e da filha em oração, a Carla e a Fabiana. Você pode seguir ligando ou enviando a sua mensagem que nós recebemos aqui em tempo real. Pois é, entre em contato agora. Você que não dormiu bem a noite passada, você que está passando dias difíceis. De repente, para você, o feriado da Semana Santa foi um tempo muito complicado, porque foi num feriado como esse que você perdeu um ente querido num acidente de automóvel, foi num feriado como esses que você teve uma notícia ruim na sua família, houve uma quebra de confiança e ano após ano você revive essa dor. E você quer se curar disso, você quer se libertar disso de uma vez por todas. Entre em contato conosco agora. Você vai acompanhar neste momento a história da Nice e a sua família. Preste bastante atenção como Deus trabalha e o que Ele faz quando nós decidimos colocar nossas vidas em suas mãos. Teu nome? Nice. E o seu? Rafaela. E o seu? Edenilson. Quem vai começar? Pode ser eu. Então, Nice. Então, chegamos aqui em meados de 2019 com a vida destruída, né? Eu cheguei cansada, sobrecarregada, vazia, destruída. E foi uma peregrinação antes de chegar aqui. Eu já buscava preencher esse vazio, buscava Deus em várias religiões, fui em denominações evangélicas, em várias, né? Andava para lá, andava para cá e não encontrava. Até que, devido a uma situação, cheguei ao fundo do poço, comecei a convulsionar, depressão, me afastei 6 meses do meu trabalho, né? Graças a Deus sou funcionária pública, então mantive o emprego. E comecei a ficar muito ruim mesmo, né? E nessa situação, eu já tinha ido, antes desse episódio, eu tinha ido num salão de beleza e uma senhora lá do salão me chamou para mim conhecer a Igreja Universal. Que no salão de beleza é um lugar de muita conversa, de muita fofoca. E as mulheradas falam do coração, do que está no coração delas, assim, sabe? Muito fácil. E eu era muito carente e eu falava tudo que eu estava passando. Não, vou te levar lá. Chamei ele para ir. Ele falou, não, vou não, vá você. Eu não vou, não precisa. E na época a gente ainda não era casado, né? A gente estava vivendo junto, uma vida toda errada, né? Diante de Deus. Você não queria por quê? Não queria porque eu era do mundão, né? Bem perturbado, o pastor bem perturbado. Ela disse, não, mas eu disse, vai. Vai tu que... Vai ela, mas você não. Eu não, está tudo bem. A situação da depressão foi se agravando? Foi se agravando. Quando eu cheguei lá na igreja, bem no fundo, assim, era uma igrejinha pequena, da Universal, lá perto de onde eu moro, na Palhoça, e depois ela me levou para essa minha oração. Eu falei, não queria, mas não queria. Eu queria que resolvesse meu problema, mas eu não estava entendendo. Aí o pastor olhou para mim e falou assim, o seu problema é espiritual, minha filha. Não é seu casamento, não é sua vida. E ali eu gravei aquilo. Gravei e falei, tá espiritual aonde? E estava na cara do gol e não enxergava, né, pastor? Na cara do gol, diante do altar. E aí eu piorei. Comecei a convulsionar. E ele, assistindo cedo, após uma convulsão que eu tive, né, umas 6 da manhã, ele assistindo, ligando a televisão, porque ele já estava desesperado também, não sabia o que fazer comigo. Ele viu um programa da Igreja Universal, e a água. E ele pegou, botou a água e levou para mim. E eu falei, eu não posso tomar essa água, depois da convulsão você não consegue tomar nada, beber, você fica bem ruim. Aí eu molhei minha boca com ela. 10 minutos depois eu estava bem. Eu sentei, eu tive fome, quero comer. Aí ele falou, olha, essa água é boa mesmo. Aí eu falei, onde é que tem mais essa água? Ele falou, não, é na televisão, nega. Ele me chama de nega. Não é aqui, essa água é da televisão. É. Aí tá, no outro domingo, assistimos de novo, eu quero essa água.
Aí decidimos, vamos lá nesse lugar. Ele, não, né? Não, tá bom só água aqui, né? Não sei. Vamos, não sabia onde era, procurei no Google e vi aqui a Mauro Ramos. E a gente veio. A gente veio, era um domingo às 6 da tarde, né? Ficamos 1 hora rodando aqui em volta da Mauro Ramos. Ele é muito pontual nos horários dele, muito certinho. Então, se às 6, vamos sair de casa às 4. Graças a Deus, né? Ficamos 1 hora. E eu falei assim, no carro já estava chorando. E eu falei, eu só queria aquela água. Eu só queria aquela água para me ficar bem. Eu preciso achar a porta dessa igreja. Aí foi quando a gente encontrou a entrada para cá. Né? Quando cheguei aqui... Sentado aqui logo no início, né? Um obreiro chegou perto de nós, graças a Deus, um homem de Deus, que eu agradeço a Deus pela vida dele, da esposa. Eles chegaram ao nosso lado e perguntaram a primeira vez. Pastor, ele não foi mais grosso porque não tinha espaço, bispo. O que você falou pro obreiro? Eu, decepcionado com as outras denominações, né? Daí eu cheguei assim, não, pode deixar. Eu só vim aqui só para dar uma olhadinha. Só para dar uma olhadinha. Só para dar uma olhadinha. Mais nada. E ali, graças a Deus, nós ficamos. Tá olhando até agora, né? Gostou. Aí eu do lado, né? E ele aquele ódio, aquela ira. Falei, vai pegar o pescoço desse obreiro. E eu com os olhos cheios de lágrimas, assim, desesperada. Foi quando chamaram à frente do altar para orar. E ali eu já caí de joelho. E começou o meu processo de cura, de libertação, né? E eu me entreguei ali, foram 3 meses de muita luta, muita guerra para vir, moro longe na Palhoça. Eu entrava sexta-feira no carro para vir, eu sentia uma garra na minha cabeça, enfiando assim, de dor de cabeça, até chegar, até se liberta. E toda sexta era uma luta, fora sexta-feira que ele não queria vir, que inventava história. E eu chorava, pelo amor de Deus, não vou ficar ruim de novo. E a gente foi vindo. Foram 3 a 4 meses, assim. Quando foi que você decidiu entregar a sua vida a Jesus? Quando eu comecei a entender, na minha cabeça, que eu teria que dizer que existia um mundo espiritual, real, e que eu não podia mais brincar. E que eu tinha que decidir, tinha que sair de cima do muro. Que o diabo estava me oprimindo, eu tinha que dizer não para ele. Mas como dizer não para ele? Porque só tem 2 lados. Ou eu ia para o lado de Jesus, dizia não, ou ficava com ele. Eu não podia ficar vindo de alívio em alívio, entendeu? Uma obreira me orientou muito a esse respeito, eu tomei uma posição, é agora. Eu não quero mais o reino das trevas, eu quero o Senhor Jesus. Aí, na época, foi logo após a pandemia, não ainda lockdown mais ou menos, né? E o batismo não estava permitido por... Imersão, só por aspersão, né? E nesse meio tempo desse meu processo, né, de libertação, eu vim, né, eu e meu marido, aí ele veio também, ele quis. E aí, como é que foi a sua mudança? Que você começou a ver o que Deus estava fazendo na vida dela? Quando foi que você decidiu entregar a sua vida a Jesus? Comecei a entender também, né, pastor? Porque foi uma guerra. A luta é muito na cabeça e assim, eu era muito perturbado, eu era muito nervoso. Então, daí, como ela falou, assim, a gente começou a entender que tinha que ter uma libertação. Começamos a vir às sexta-feiras, domingo, quarta, sexta, domingo, e entendemos que tínhamos que entregar nossa vida para Jesus, né? Aí, quando foi que você decidiu entregar a sua vida? Se batizou nas águas? Se batizamos nas águas, entendemos que teria que ser batizado, que foi outra guerra, que até Deus falar com a gente e entender agora, então vamos se batizar. E quando quis se batizar, veio todo mundo junto, disse, vamos me batizar. Daí veio a família toda, ela e a Rafa. E a Rafa já estava também em outra guerra para vir a Rafa. Né? Você veio com a sua mãe logo em seguida ou houve também uma resistência? E qual era o seu principal problema? Houve uma resistência, sim. A minha mãe chegou em 2019 e eu só vim em 2020. Nesse período, ela me convidava, mas eu não queria vir com ela. Eu não acreditava que a igreja mais poderia me ajudar, né? Como desde pequena a gente, como minha mãe falou, foi em outras denominações, eu não via Deus na minha casa, na minha família. Então, para mim, não tinha nenhuma credibilidade de vir aqui. Ainda mais pela forma que eu vivia. Né? A minha mãe saiu de casa com 14 anos, mas antes disso ela já estava entre indas e vindas com meu pai. E nisso eu já ficava muito triste, porque eu via meus colegas com a família, todo mundo bem, e eu nunca tinha assim uma família.
né? Na minha casa era sempre isso. Então eu sempre ficava muito triste, sempre muito doente, era sempre fundo emocional. Minha mãe vivia no hospital comigo e falava: não, leva ela no psicólogo, vai com ela, porque era sempre dessa forma. Você também teve depressão? Sim, senhor. Quer dizer, a mãe depressiva, Sim. filha depressiva. Sim, senhor. Quando foi que você decidiu vir? Então, nesse período que ela sempre me convidava, eu recusava. Só que chegou um momento do meu fundo de poço, né? Na pandemia que se agravou. Eu já tinha depressão, eu já tinha ansiedade, tudo que eu buscava lá fora não me satisfazia, né? Ia para festa, tinha um namorado, tinha minha faculdade, tinha tudo certinho, mas dentro de mim era um vazio, era um buraco muito grande e já não preenchia com mais nada. Então, com a rotina, com tanto de a fazer, a gente deixa a alma para lá, a gente não enxerga, né? E era o que eu tentava fazer, quanto mais preenchia, quanto mais tempo fora de casa, mais tempo eu tinha para ver como eu estava ruim. Vendo a Rafaela assim, se sentindo impotente, porque Sim. era o mesmo problema que você tinha, como é que era isso? Eu me sentia muito impotente, mas eu já tinha tido o alívio que ela não tinha, né? E foi num dia de domingo, na água do tratamento, que foi pedido para tomar água do tratamento por alguém. E eu intercedi pela Rafa. Falei: Senhor Jesus, eu vou ser sincera, eu não dou conta nem de mim, imagina dela. Eu abandonei meus filhos, né? Ela tinha 14 anos, eu saí do relacionamento, geralmente é o homem que sai, no caso fui eu, né? Eu saí, eu adulterei, eu usei droga, e como que eu vou ajudar? Mas tu podes, porque o homem de Deus no altar está falando que tu tens poder, então eu vou entregar a minha vida e a dela, porque está muito difícil, Senhor. Eu não sei o que eu posso fazer por ela. E tomei a água, né? Tomei água do tratamento. Nisso que eu tomei água do tratamento... No caso, na pandemia, eu já não estava saindo, então foi quando eu comecei a ter síndrome do pânico. Eu vivia numa crise, sozinha dentro de casa. Então, eu ouvia vozes, eu via chamar meu nome e... Perturbada. Via vultos, assim, e era o tempo todo querendo me matar, o tempo inteiro. Só que eu não conseguia me mover, de tão assim forte que eram as crises. E a minha mãe sempre me ligava. E quando ela ligava: e aí, como é que tá? Tô bem, mãe. Só falava isso. Quando foi que você decidiu vir? Foi o dia que, em casa, né, veio na minha mente, o que você está esperando? Né? Acaba logo com a sua vida, não tem mais direito para você. E aí eu decidi: não, vou me matar mesmo. E peguei o celular para pesquisar uma forma, só que não deu tempo, porque nisso ela me ligou novamente. Eu liguei para dizer o que eu tinha feito: filha, hoje eu te entreguei para Deus e eu tomei a água do tratamento por ti. E as coisas vão mudar. Vamos lá com a mãe, vamos na sexta-feira. Vamos, porque isso que tem é um mal muito ruim, vamos lá. E ela é obediente. Eu falei assim: olha, me obedece e vamos. E de lá para cá? Eu aceitei, eu vim, foi numa sexta-feira também, vim de coração aberto e a minha vida mudou naquele dia. Naquele dia já mudou, já consegui dormir à noite, já não tive mais as crises que eu tinha e hoje, graças a Deus, eu tenho paz. Recebeu o Espírito Santo? Sim, recebi. Depois do batismo com o Espírito Santo? Vida nova. A gente realmente é um novo nascimento. A gente nasce de novo. A gente entende as coisas de Deus. O sol não é mais sol. Quando a gente olha para o dia, para o sol, tudo tem cor. A palavra de Deus, ela fala direto com a gente. A paz, o equilíbrio, tudo aquilo que a gente buscava é preenchido. O vazio, o rombo. O que a gente prega aqui é verdade. É verdade. Acontece mesmo. Acontece. Amém. É real. Você também recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor. É a dádiva melhor que tem, é sem palavras, né? Porque o que a gente tem que buscar, acima de tudo, é o Espírito Santo. Né? A mudança com o Espírito Santo é total. Graças a Deus. Outro homem? Sim, outro homem. Se casaram, né, na celebração de casamento? Casamos na celebração. Tudo como tinha que fazer, correto. Sim, casamos direitinho. E você, recebeu o Espírito Santo? Sim, senhor. E hoje? Quer morrer mais não? Não, senhor. Hoje eu tenho vida mesmo, né? Que vem de dentro. Não tenho vida por conta do que eu tenho. É dentro, é na alma. Amém. Começou com você. Amém. Amém? E é só o início. Tá ligado. Deus abençoe bem forte para o Senhor Jesus. A promessa não foi esquecida. Deus falou: eu sou contigo e eu te dou o que você está pedindo. Não por merecimento, mas porque é promessa minha. E aqueles que creem
serão cheios. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso quando eu recebi o Espírito Santo, porque esse Deus tem me dado a coisa melhor que existe, que é a certeza da salvação. Neste domingo, dia 27 de abril, o primeiro domingo dentro dos 50 dias rumo ao Pentecostes. Às 7, 9h30 e 18 horas, em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. E você também tem a oportunidade de vivenciar essa mudança de vida que aconteceu com a Anice, seu esposo, sua filha, toda a família hoje servindo ao Senhor. Neste domingo, dia 27, você pode estar aqui juntamente com essa multidão, buscando de Deus a mudança no seu interior. Está escrito que durante um período de 40 dias, o Senhor Jesus apresentou provas infalíveis da sua ressurreição. E no 50º dia, houve o derramamento do Espírito Santo. Este é o primeiro dos 7 domingos rumo ao Pentecostes. Eu quero orar por você e com você e pela sua família neste domingo. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, como você acabou de acompanhar, às 7 da manhã, às 18 horas ao cair da tarde, especialmente às 9h30 da manhã, na concentração de fé e milagres. E isso estará acontecendo em todos os templos da Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, nos mesmos horários. Agora, entenda uma coisa, não basta que você fique acompanhando a programação, recebendo a oração que é feita aqui. Você precisa dar um passo de fé. A Anice veio, ela deu um passo de fé, ela falou com o esposo dela, me leva neste lugar, tome essa atitude e neste domingo esteja pessoalmente. E eu tenho certeza que o poder do Altíssimo vai mudar, vai transformar a sua vida. Deus vai te dar uma prova infalível da ressurreição do seu Filho Jesus. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Meu Deus, há muitas pessoas que se apegam neste momento de dor, de angústia, se apegam a Ti, meu Pai. Se apegam na esperança de terem o livramento. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que a Tua mão se estenda para levar a cura. Eu ministro a cura agora, determino que esta pessoa seja curada. Liberta, meu Pai, de todas as dores, angústia, depressão. Meu Deus, abre portas que estão fechadas. Abre portas na vida econômica, portas de emprego, meu Pai. Abençoa este casamento, este lar. Estenda, meu bom Deus, a Tua mão poderosa a todos que se apegam agora, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Estamos sempre orando para que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família. Tá certo, Bispo Sérgio, guardião da família, orando por todos nós, e você poderá estar conosco neste domingo, então, participando da concentração de fé e milagres. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Esperamos por você e a sua família. Até o nosso próximo encontro.